amém. Vamos aplaudi-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode dizer para Ele por que você está aqui essa noite. Ah, queridos, eu vim para adorar o Cordeiro Santo de Deus. Tem mais alguém aqui que veio para fazer o mesmo? Então você vai declarar isso comigo. Pode erguer as suas mãos bem alto. E ficar em liberdade de espírito. Oh Jesus, eu vim aqui porque és digno. Eu vim aqui para te adorar. Jesus, eu vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Declare isso para Ele. Tu és totalmente amável. Tu és digno. Tu és Senhor. Tu és, por isso eu vim aqui nessa noite. Eu vim para adorar-te. Eu vim para prostrar-me. Eu vim para
aconteceu naquele dia, mas mesmo assim aconteceu e foi por mim, foi por você, foi por nós. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na tua cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na tua cruz. Não, eu nunca saberei os meus pecados lá na tua cruz. Eu nunca vim para adorar-te, vim para prostrar-me, sim, Jesus, foi para isso que viemos. Tu és digno. Como um lindo coral, vamos cantar isso mais uma vez. Como um lindo coral. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Só tu és, a glória ao Cordeiro. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, eu vim para te dizer, ó meu amado, tu és o meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és Jesus, amado das nossas almas, desejado meu melhor amigo. Tome a sua Bíblia, enquanto você está em pé. Eu quero que você a levante mais alto que puder. Vamos fazer uma declaração juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, declaramos o poder inerente da Tua palavra. Que nesta noite ela seja aquilo que ela sempre é. A Tua palavra. Que nos edifique, nos console, nos exorte, aponte o caminho da salvação, que é Jesus, e a porta para a reconciliação, Senhor. Conceda ao pregador, ó Deus, a Tua graça, a Tua sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, Senhor, para que nós possamos sair daqui, não com a mente cheia de conhecimento, mas com o nosso coração cheio da disposição de viver a Tua palavra, em Teu precioso nome. Amém. Vamos assentar. Antes de ler o primeiro texto das Escrituras, eu gostaria de dar uma palavra especial para aqueles que nos assistem
Às 20h30, quando terminarmos essa reunião termina às 20 horas, mas às 20h30 nós temos aqui o culto chamado Culto Cristo Vivo, com o pastor Vinícius Zulato. Então você que está aí na sua casa, dá tempo de você se preparar para chegar aqui às 20h30 e ser alimentado pela palavra do Senhor e ter um momento de graça e de muita comunhão com Deus. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, Deus quer falar comigo agora. Não me atrapalhe. Isso. Por que eu falo não atrapalhe? Porque o outro pode ficar conversando e vai te atrapalhar. Então, que nada impeça você. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim, tão delicado. Uma palavra que brotou nesses últimos meses e de uma forma assim, tão grande, está nos jornais, nos noticiários, no dia a dia. É a palavra refugiados. Aquelas pessoas que pelo país, no seu país, através de guerras, de revoluções, de perseguições, estão sendo obrigados a deixar os seus países. Nós aqui em Lagoinha temos uma casa e separamos essa casa, uma casa muito bonita, onde recebemos os refugiados. Temos ali morando 8, que vieram da Síria. Vieram fugidos, vieram para não morrerem. Vieram e fizeram aqui de Lagoinha a sua família, e durante esse tempo nós estamos cuidando deles. Deixaram para trás familiares, e o coração tem ficado assim, doído, marcado pela saudade. Há poucos dias, eu os levei em um restaurante que tem aqui em Belo Horizonte, de comida árabe, chama Vila Árabe. Então tem a comida lá, se você quiser comer, qualquer comida brasileira tem, mas a comida é árabe. E quando eu os levei ali, eles sentiram assim tão bem. E ao mesmo tempo, vendo a comida que eles comiam no seu dia a dia, o coração deles estava sendo assim, tão inundado de carinho, de amor, e ao mesmo tempo, a saudade dos familiares que ficaram para trás. Eu não sei se você sabe que Jesus Cristo, logo quando ele nasceu, houve também uma perseguição terrível. Um homem estava no trono chamado Herodes. E Herodes decretou algo terrível, que todas as crianças de 2 anos para baixo, elas deviam ser mortas. Todas as crianças de 2 anos para baixo. O que fez José e Maria? Quando você lê aqui em Mateus capítulo 2, o versículo de número 13 em diante, nós vamos ver Jesus como refugiado. Pode parecer estranho isso, mas está escrito. Mateus capítulo 2, verso 13 diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e lhe disse, dispõe-te, toma um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Uma das verdades das Escrituras que você nunca pode esquecer é da empatia. Ou seja, Deus se identifica com a nossa dor em todos os momentos. A palavra diz que Jesus foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Não existe uma dor, seja moral, a pressão, que Jesus Cristo não tenha experimentado. Não tem experimentado. Era que bebê, pouco mais, até 2 anos, ele foi com seus pais levados para o Egito. Quando os magos vieram e trouxeram aqueles presentes, logo quando ele nasce, trouxeram ouro, incenso e mirra.
E o ouro foi para quê? Para suprir todas as necessidades durante o tempo que eles teriam que ficar no Egito ou em outro país para onde eles iriam. Mas foram para o Egito para se cumprir essa promessa. Durante todo o tempo que ficou ali. E eles voltaram só quando o sistema do governo tinha mudado. Herodes, aquele tirano, tinha morrido. E foi estabelecido logo depois um período de paz. Então, o que é que aconteceu? Eles voltaram. Trouxeram novamente e foram morar lá na Galileia, lá em Nazaré. E ali Jesus viveu, cresceu lá em Nazaré, até os 30 anos, quando ele iniciou então o seu ministério, que seria de profeta, de sacerdote e rei. E durante 3 anos e meio, ele cumpriu toda a vontade do Pai, indo até a cruz em nosso lugar. Mas quando tomamos esse episódio e trazemos ele para os nossos dias atuais, não faz muita diferença, não. Não faz, porque o mundo jaz no maligno. Algo que você sempre vai guardar no coração é isso. Por isso que a palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando entronizamos Jesus na nossa terra, longe disso, há tanta situação tão delicada. Na semana passada, todos nós choramos, só alguém que tivesse um coração de pedra, que não conseguiu chorar com aquela cena daquele menininho de 3 anos, que os pais, saindo lá da Síria, e vendo essa imagem aí, ele podia estar dormindo num berço, mas estava ali, morto. Enquanto os pais, tudo que os pais queriam, era uma outra terra. Queriam ficar livre desse tempo de tanta opressão ali na Síria. Queriam encontrar um novo lugar, mas o menino, seu irmão, sua mãe, encontraram a morte. Na Europa, tantos países estão se fechando, dizendo, olha, não vamos receber, não queremos receber, vão nos dar trabalho, e se fecham. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, não existe absolutamente nenhuma situação que Deus não tenha uma resposta. Quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de 400 anos de cativeiro, 400 anos de escravidão, 400 anos debaixo do azorrague dos feitores, para possuir uma terra. A terra, seria a terra chamada terra de Canaã, terra que manava leite e mel. Mas é uma terra inóspita. A beleza da terra, porque não era uma terra assim, cheia de flores, de florestas, bonitas como nós. Era uma terra seca, era uma terra difícil, mas aquela terra seria a terra deles, a terra deles. O ponto final da história deles seria ali. Mas Deus preparou, quando você olha o mapa de Israel, você vê algo ali tão diferente, que Deus preparou 6 cidades, 6 cidades, equidistantes, praticamente a mesma distância de uma para outra. E essas cidades seriam chamadas cidades de refúgio. Há uma diferença entre aldeia e cidade. A aldeia não tem muros em Israel. A aldeia não tem muros. As cidades têm muros, muralhas. Então a diferença grande entre uma aldeia e uma cidade. A cidade sempre tem muros, as aldeias não. Os samaritanos não tinham cidades, sempre era aldeia de samaritanos. Não tinha muros, mas as cidades tinham muros. E o Senhor estabeleceu que teria que existir 6 cidades. Seriam chamadas cidades de refúgio. Cidades de refúgio. Essas cidades tinham uma característica muito interessante. Por que esse nome, cidade de refúgios? Porque muitas vezes alguém podia, num acidente, matar alguém.
mas ele não premeditou matar aquela pessoa. Ele podia estar na beira de um precipício, encostou em alguém e aquela pessoa caiu e morreu. Era completamente diferente de alguém que premeditou um crime, matando, destruindo outra pessoa. E essas cidades, Deus na sua economia, Ele fez com que elas existissem, mas no mundo espiritual há algo tão lindo. Essas 6 cidades, o nome de cada uma delas é um dos nomes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo tão lindo. E a pessoa que acidentalmente tivesse provocado a morte de alguém, ele corria para aquela cidade, entrava pelas portas daquela cidade. E a pessoa que o perseguia atrás não podia tocar nele. Agora ele tinha que ficar ali. Ele não podia sair daquela cidade. Só podia sair daquela cidade quando o sumo sacerdote morresse. Se o sumo sacerdote morresse, ele podia sair, podia voltar para sua família e não iria acontecer nada, nada. Mas se ele saísse pelas portas da cidade, qualquer pessoa, chamado vingador, poderia matá-lo. O que eu quero mostrar aos irmãos hoje, essa beleza da palavra do Senhor, para que você pudesse ter esse nível de entendimento dessa palavra hoje, refúgio. Vamos falar? Refúgio. Outra vez, refúgio. E eu quero solidificar dentro da sua alma todos esses princípios. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 21, os versos 12 e 13. Nós vamos começar a ler sobre essas cidades e vamos começar a perceber todo o caminho do Senhor. Se perto de você tem alguém sem a Bíblia, ofereça a sua para que ele leia com você. Porque eu sei que você vai sair hoje daqui transformado. Êxodo capítulo 20, verso 12 diz: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe amou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. No Números, capítulo 35. Aqui o Senhor está falando que Deus iria providenciar um lugar. O povo não estava na terra ainda, era um princípio, mas Deus estava prometendo que haveria para essa pessoa que não premeditou matar alguém, mas por um acidente, outro morreu, Deus iria providenciar um lugar, uma cidade chamada cidade de refúgio. Números, capítulo 35, a partir do versículo 9. Números 35, a partir do versículo de número 9, a palavra diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes do Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha um homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Quando o povo de Israel agora entra na terra, o livro de Josué, abra comigo em Josué, capítulo 20. Agora o povo já está tomando posse da terra. O livro de Josué descreve não mais a caminhada no deserto, mas agora a construção da nação, sendo agora realidade.
Josué, capítulo 20, os versículos 7 e 8. Diz assim: só para os irmãos entenderem melhor, só para não apresentar, vamos começar a ler do versículo 1. Josué 20, verso 1. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel: apartai para vós outros a cidade de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes da Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Verso 8. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante toda a congregação. Meus irmãos, essas cidades Deus estabeleceu de uma maneira dentro da sua economia, de uma forma tão gloriosa. Uma delas, por que elas eram assim tão necessárias? O que era necessário? Primeiro, elas tinham que ser de um acesso fácil. Por isso que não foi uma cidade, 100 cidades. Ou seja, sempre perto, sempre perto. O acesso seria fácil. Quando você lê aqui em Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4, os versos 41 a 43. Não sei se você já conhecia essas verdades, mas toda a verdade na Bíblia é uma verdade paralela. Aquilo que você encontra no mundo natural tem um reflexo no mundo espiritual. E daqui a pouco vamos trazer o natural para o espiritual. Em Deuteronômio, capítulo 4, os versos de número 41 até o 43, diz assim: então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. Bezer no deserto, no planalto para os subenitas, Ramote em Gileade para os gaditas, e Golã em Bazã para os maçanitas. Todas essas cidades eram equidistantes, ou seja, a mesma distância, a pessoa podia chegar numa e noutra, então estava bem perto. Agora, essas cidades era necessário que estivessem abertas a todos os homicidas involuntários. As portas ficavam abertas para todos os homicidas involuntários. Nós lemos aqui, vamos só para afirmar para os irmãos, em Josué capítulo 20, nós lemos versículo 4. Josué capítulo 20, o verso 4, diz assim: e fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Alguém que cometesse uma morte involuntária
Não foi alguma coisa que ele premeditou. Não, aconteceu. Mas agora a família do morto queria vingança. Queria vingança. Porque o princípio até então era esse, olho por olho, dente por dente. Mas agora, quando ele praticava uma situação assim, tinha uma cidade, Deus preparou, que era uma cidade de refúgio. Ele corria até esse lugar e ele expunha a situação para os anciãos da cidade. E os anciãos o que faziam? Julgavam se era realmente assim. Em Números capítulo 35, vamos lá para Números 35. Números 35, o versículo de número 12, diz assim: estas cidades serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Ele entrava, os anciãos da cidade iriam ouvi-lo e ele seria então julgado. Olha o verso de número 24, Números 35, 24. Então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. Então o vingador estava lá, vou matá-lo, é meu direito acabar com ele. Olho por olho, dente por dente, morte por morte. Mas aquele que praticou a morte foi involuntário. Não foi assim uma coisa premeditada, não era resultado de briga. Aconteceu. Mas mesmo assim, a família do morto queria matá-lo. Então, diante da congregação, ele era apresentado. Os juízes ali, os anciãos, ouviam e traziam o resultado final. Eles tinham que ficar dentro da cidade até morrerem, ou até a morte do sumo sacerdote. Nunca você vai esquecer que o sumo sacerdote para nós hoje representa Jesus. Em Números capítulo 35, olha no verso de número 26 e 27. Números 35, 26 e 27. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Havia essa proteção enquanto a pessoa vivesse o quê? Dentro dos muros da cidade. Por isso que não era uma aldeia. Porque se fosse uma aldeia, a aldeia não era murada. A aldeia não era murada. As cidades eram que eram muradas. Só as cidades. E essas cidades chamadas de refúgio eram apenas 6. Apenas 6. Agora ele tinha que viver ali dentro. Agora se ele saísse dos muros da cidade, aí o familiar daquele que foi morto, aquele que tinha o coração azedo pela vingança, se ele saísse, ele podia matar aquela pessoa e ele era inocente. Não tinha julgamento nenhum para ele. Nenhum julgamento para ele. Nada. Ele tinha que ficar todo o tempo dentro da cidade. Ele não podia sair das muralhas da cidade. Se ele saísse e lá fora estivesse o vingador podia matá-lo e acabou a história. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo? A coisa mais linda que você sempre vai guardar no coração é isso. Essa cidade de refúgio, elas representam para nós hoje Jesus. Elas representam para nós hoje o amor, a bondade e a misericórdia do Senhor. Sabe, enquanto você está vivendo dentro dessa cidade de refúgio, vivendo, porque o que é a vida cristã? Nossa vida cristã não é uma religião, é a vida de Jesus em nossa vida. Enquanto você vive nessa comunhão com Ele, dentro dessa muralha, dentro da muralha do Senhor, você tem toda a proteção. Mas agora quando você sai da proteção dEle, meu querido, aí as coisas podem bagunçar muito.
Nós entramos no refúgio, não é simplesmente porque temos isso, aquela virtude. É exatamente porque não temos. E eles, dentro da cidade, eles tinham que permanecer nelas até a morte do sumo sacerdote. Vamos ver que coisa tão linda. Em Números aqui, capítulo 35, olha o verso 25. Números 35, verso 25, diz assim: e livrará o homicida da mão do vingador do sangue. Vingador do sangue é aquele que está lá fora procurando matar, que é uma figura também de Satanás. E o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com santo óleo. Ele ficava na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morresse, ele podia sair. E se o vingador fizesse qualquer coisa contra ele, pau no vingador agora. Os irmãos estão entendendo? Porque quando ele saía das portas, após a morte do sumo sacerdote, ele não tinha mais nenhum tipo de culpa. Por isso que quando nós celebramos a ceia, algo tão lindo sempre acontece. E domingo que vem nós estaremos celebrando a ceia nesse culto das 18 horas. A palavra diz assim: aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. É Deus nos declarando justos. A justificação é um ato declaratório de Deus. Quando uma pessoa toma Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus a declara justa, justificada. E Deus passa a vê-la como se ela não tivesse cometido um único pecado. E Deus concede a ela a graça e a autoridade para comparecer diante dEle sem nenhum complexo de culpa ou de condenação. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa verdade? É algo glorioso. Agora, nessa cidade de refúgio, ela não oferecia asilo para os assassinos voluntários. Aquele que escolheu armar a cilada e matar. Quando você lê em Êxodo capítulo 21, verso 14, Êxodo 21, verso 14, a palavra diz assim: e se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do seu altar, para que morra. Quando você lê em Números capítulo 35, onde estávamos, do verso 16 até o 21, quando a pessoa praticava realmente assim o crime voluntário, diz assim o texto: todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Meus irmãos, essa cidade de refúgio, não fomos nós. Observe, nós não escolhemos nascer pecadores. Nós não escolhemos nascer pecadores. Nós já nascemos pecadores. Nós não estávamos lá no jardim do Éden para dizer: não, eu não vou comer do fruto. Mas quando Adão e Eva comeram do fruto,
eles morreram espiritualmente. A comunhão foi quebrada com Deus. Porque a ordem é essa: se um dia vocês comerem, nesse dia vocês vão morrer. Eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente, quebrou a comunhão com Deus. Nós somos pecadores, não é porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. A laranjeira produz laranja, não é para ser laranjeira. Ela produz laranja porque ela é laranjeira. O homem peca porque ele é pecador. Por isso, que quando lemos aqui, Jesus Cristo, essa figura para nós, também dessa cidade refúgio, onde qualquer um pode entrar. Quando a pessoa com o coração quebrado diante do Senhor diz: Deus, minha natureza era assim. Nós pecamos porque somos pecadores. Agora só que Ele muda. Você viu que o sumo sacerdote, quando ele morre, todos os que estavam ali, dentro daquela cidade, podiam ser 10 ou 10 mil que estavam refugiados ali. Todos podiam sair, na mesma hora. Com a morte de Jesus ali na cruz, quando ele disse: tetelestai, está consumado, está pago. Ele estava o quê? Assumindo todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Aquele que tinha que ser morto porque tinha matado alguém, agora é declarado livre. Por causa de quê? Porque Jesus pagou por ele. É essa a verdade. É isso que acontece. E hoje nós temos um refúgio. Essa cidade de refúgio não se chama Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte estamos recebendo refugiados. Esses irmãos não são nem convertidos ainda, alguns deles, que vieram da Síria. Estamos aqui, alimentando, vestindo, cuidando, ensinando uma profissão, ensinando português. Mas essa cidade de refúgio é o Senhor. E na nossa vida, existem tantos momentos que tudo que nós precisamos é saber que essa cidade de refúgio, hoje, não tem mais muros, porque o sumo sacerdote morreu. Jesus Cristo foi crucificado fora dos muros. Em outras palavras, por quê? Porque fora dos muros era quem era o assassino. Ele era morto fora dos muros. Algo que o nosso coração nunca vai poder entender. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Todas as nossas injustiças, todos os nossos pecados, tudo caiu sobre ele. Ele esponjou tudo de tal forma que eu e você hoje somos salvos, livres, libertos, só por causa da morte do Senhor Jesus. E hoje há um refúgio. Quando você lê o Salmo 91, ele começa de uma forma tão maravilhosa, tão linda, dizendo assim os 2 primeiros versos. Vamos ler o Salmo 91, os 2 versículos. Primeiro diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ah, o que habita, vamos falar? Habita. Outra vez? Habita. Quando eu viajo, eu fico hospedado em hotel, ou hospedado na casa de algum irmão. Mas eu não habito no hotel, nem na casa do meu irmão. Eu tenho um lugar onde eu moro. Eu tenho um endereço. É pena que muitas pessoas não entendem isso. Algumas pessoas, quando vão orar, elas oram assim: ó Deus, eu agora entro na tua presença. Mas que negócio é esse? Você estava fora da presença dele? A vida cristã não é um entrar e um sair da presença dele. É um viver na presença dele. Você
não, quando você compreende isso, que a cidade era murada, e aquele que estava lá, ele tinha que ficar ali dentro. Se ele saísse dali, o vingador podia pegá-lo. Querido, nunca saia da presença do Senhor. Procure viver na presença dEle sempre. Tenha essa consciência da presença dEle. Viva tendo essa consciência da presença dEle. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Volte para Isaías 25, o verso de número 4. Que expressão tão gloriosa da verdade do Senhor. Isaías, capítulo 25, o verso 4. Que todos nós possamos dizer assim: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como tempestade contra o muro. Sabe o tirano, o bufo, aquele sopro dele, Satanás, mas tem uma muralha em sua volta. Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado da sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Sabe, olhe para você, para a sua família. Viva assim. Viva dessa maneira. Quando lemos em Hebreus capítulo 6, o verso 18. Hebreus capítulo 6, o verso de número 18. A palavra do Senhor, de uma forma quase que fazendo um resumo dessa realidade, diz assim, Hebreus 6, 18. Vamos começar com 17, 18. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já, fale comigo, já, outra vez, já, nós que já corremos para o refúgio, a fim de alcançar mão da esperança proposta. Aqui nós vivemos, queridos, aqui vivemos, aqui vivemos. O livro de Salmos é um livro assim que traz tantas expressões assim para cantarmos dentro da cidade. Não saia da cidade. Não significa que hoje essa cidade de refúgio não existe mais. Mas no mundo espiritual ela existe. Ela existe. E eu quero que você leia comigo. Vamos começar lendo aqui, todos nós. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, nunca se esqueça disso. Salmo 27, o versículo 5. O Salmo 27, versículo 5, é uma promessa para você, para todos nós. Salmo 27, versículo 5. Diz: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. O Salmo 31, o versículo 20. Salmo 31, versículo 20. Recôndito é aquele lugar mais escondido, é o mais profundo, lá dentro mesmo. No recôndito da tua presença, tu os esconderás, das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Querido, não fique preocupado com o que está acontecendo fora dos muros, não. Porque você não vai conseguir mudar. Fora dos muros, muitas vezes, tem pessoas que querem te ferir com palavras.
Fora dos muros, as pessoas querem dizer que você não é nada, que você é isso, que você é aquilo, aquilo outro. Mas aqui tem essa proteção. Quando você lê essa verdade que está aqui, de uma forma assim, tão gloriosa, dizendo assim, Salmo 31, versículo 20, no recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. O Salmo 46 é um salmo que você lê esses 11 versículos. E eu quero que você leia comigo. Vamos ficar em pé e vamos ler esses versos. Mas depois você vai assentar, não é para ir embora não. Salmo 46, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Só quem está com o neném no colo que não precisa ficar em pé, tá? Mas vamos ler juntos, vamos falar? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode aplaudi-lo! Bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos assentar, queridos. Você acha que já terminou? Não. Abra comigo no Salmo 71. Salmo 71. O Salmo 71 começa, olha o versículo 7. Para muitos, sou como um portento, sou como um nada. Para muitos, não fique perguntando o que os outros estão achando de você, meu irmão. Mas aqui diz assim, para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Salmo 73, o verso 28. Salmo 73, o verso 28. Quanto a mim, importa com você, hein? Se o outro não quiser ir, não impeça você. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O Salmo 118. Salmo 118. Os versos 8 e 9. Salmo 118, verso 8 e 9. Hoje você não tem mais uma cidade de refúgio de muralhas, de pedras naturais. Mas você tem algo que te protege. Está escrito aqui. Salmo 117. Aliás, 118. 118, 8 e 9. Melhor. Fale comigo, melhor. Outra vez, melhor. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Verso 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Olha o verso 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Quantas vezes os homens falham? Mas Deus nunca falha. Olha o verso seguinte, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Quem são os príncipes hoje? Os príncipes. Os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, os prefeitos, os governadores, o presidente da república. Compreende?
Os príncipes, eles podem apenas tocar no natural, mas não tocam o espiritual. Por isso a palavra aqui diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor. Eu sou tão assim, olha, aquela pessoa, aquele homem, aquele... Quantos aqui que os homens já decepcionaram você? Levante a mão. Eu levanto as duas. Quantas vezes a gente é decepcionado? Os homens podem decepcionar? Podem. A única pessoa que nunca vai te decepcionar, sabe quem é? É Ele. Mas Ele não vai fazer o seu querer. Porque muitas vezes Deus vai responder sim para você. Outra vez Deus vai responder não. Se você ficar orando, ó Deus, mata minha sogra hoje à noite. Você acha que Deus vai querer responder? Não vai. Ele responde aquilo que é a vontade dEle. E é o melhor para a sua vida. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Olha o Salmo 71. Vamos voltar para o Salmo 71. O Salmo 71, verso 1 e o verso 3. Salmo 71, verso 1, diz: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Olha o verso 3. Se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha. E o que mais? A minha fortaleza. O Salmo 59. Salmo 59. O verso de número 9. Salmo 59, o verso 9. Diz assim: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Os versos 16 e 17. Salmo 59, 16 e 17. Dizem: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Não importe com o outro, importe com você. Diz a palavra: eu, porém, os outros podem estar falando mil coisas, mas você deve dizer: eu, porém, cantarei a tua força. Cante o poder do Senhor, cante a força do Senhor, cante a glória dEle. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Hoje nós cantamos que a alegria vem ao amanhecer. Pois tu tens sido meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Deus pode te livrar da angústia, mas pode te livrar no dia da sua angústia. E Ele termina dizendo: a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Aleluia. Olha o Salmo 62. Salmo 62, o verso 2. Salmo 62, verso 2 diz: só Ele é a minha rocha, a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Olha o verso 6. Salmo 62, verso 6. Diz: só Ele é a minha rocha, a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Olha o verso 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha o Salmo 69. 69, o verso de número 29. Não importa se com você, não com os outros. Diz assim: quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. O Salmo 119,
o verso 114. Salmo 119, o verso 114 diz: Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Salmo 142, verso 4 e 5. Salmo 142, verso 4 e 5 dizem: Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Preste atenção, olha aqui o verso 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Talvez você esteja vivendo esse tempo assim hoje. Olha para um lado, olha para o outro. Que situação. Mas olha o verso 5. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. O Salmo 143, o verso 9. 143, verso 9 diz: Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. O Salmo 57, o verso 1. Salmo 57, o verso 1. Vamos nos colocar em pé. Os músicos tomem seus lugares, por favor. Diz assim, Salmo 57, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Deus pode te livrar da calamidade, mas Ele pode te livrar na calamidade. Salmo 34, o verso 8. Salmo 34, verso 8. É algo que você precisa sempre fazer. É provar. Diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Salmo 31. Salmo 31. Diz assim. Todos acharam? Diz. Verso 1. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sei o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Verso 9. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, erro para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Verso 12. Estou esquecido no coração, estou esquecido deles.
Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror de todos os lados conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus. Nas Tuas mãos estão os meus dias. Livre-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois Te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeça os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a Tua bondade, que reservaste aos que Te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em Ti se refugiam. No recôndito da Tua presença, os esconderás, das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da Tua presença. No obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por Teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado agora. E nós vamos orar cantando essa mensagem, vivendo esta palavra. Lembrando que Provérbios 14, 26 diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, ele é refúgio para os seus filhos. No Velho Testamento existiam as cidades de refúgio. Hoje não existe uma cidade, existe o Senhor, e Ele é a nossa fortaleza. Dê as mãos pelos corredores, levante bem alto a mão desse irmão e ore cantando assim. Eu descanso em Ti. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti. Senhor, Tu és, Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti. Nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só. Nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só. Na sombra de Tuas asas eu posso descansar, e sobre as Tuas penas mal algum me alcançará. Tu és minha morada, ó Altíssimo. Livra-me, Senhor Jesus, pois a Ti me
ti me apeguei com amor, pois a ti me apeguei com amor. Coloque suas duas mãos sobre seu peito, sobre seu coração. Satanás é mentiroso e o pai da mentira. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ele é esse refúgio. Ele é esse refúgio. Ele é esse refúgio. Pai, nessa hora eu coloco cada vida que aqui está dentro desse refúgio que é o Senhor. Tu conheces, ó Deus, as pressões do lado de fora. São tão grandes. Pressões espirituais, financeiras, familiares, enfermidades. Senhor, ó Deus, tantas e tantas situações, Senhor. Mas, ó Pai, nós não estamos do lado de fora. Nós estamos dentro do Senhor. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso esconderijo, Senhor. Tu és o nosso socorro presente bem no meio da angústia. Tu és a nossa vida. E no Senhor que refugiamos, Senhor. Em Ti esperamos. A quem mais temos no céu a não ser o Senhor. Tu és o nosso sumo bem maior. Que nesta hora a Tua graça tão poderosa possa envolver a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão nesse santuário. Aqueles que nos assistem, ó Pai, nos lugares mais longínquos da terra. Leva-os, ó Pai, a estarem dentro dessa cidadela, Senhor, do refúgio que é o Senhor, de uma forma tão gloriosa. Senhor, eu abençoo meus irmãos, Senhor, para que nesta hora, todo medo, toda afronta do inimigo, que ele possa ver, ó Pai, não um grito do inimigo, mas que ele possa contemplar a altura dessa muralha, que vai até o trono do Senhor. O Senhor disse: aquele que vem a mim, aquele que entra em mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Senhor, leve os Teus filhos, ó Pai, a viverem conscientemente a compreensão de viverem dentro das muralhas, ó Pai. Ó Deus, não leve Teus filhos a viverem, ó Deus, nas aldeias sem muralhas, ó Pai, onde o inimigo com tantas afrontas vem para matar, roubar e para destruir. Mas nesta hora, Senhor, que a casa do Senhor, a muralha seja construída, e Ele tem essa compreensão que está, ó Pai, no recôndito do Senhor. Eu os abençoo. E agora, Senhor, me identifico com todos que estão aqui, que ainda não se entregaram ao Senhor, ou que estavam fora dos Teus caminhos. Meu irmão, ore comigo, todos em pé, orando comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor é o sumo sacerdote, mas que o Senhor é também o sacrifício que foi imolado em meu lugar. Eu reconheço que sou um pecador, perdido, condenado, mas eu ouvi que o Senhor é essa cidade de refúgio. Nesta hora, eu abro meu coração, arrependido dos meus pecados, e eu te peço: entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Toda quietude, só o Espírito Santo movendo em nosso meio. Eu pedi que você orasse comigo, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e Salvador.
eu me arrependo dos meus pecados, eu me entrego a Ti. Ou você que estava desviado, orou dizendo: Jesus, eu volto aos Teus caminhos. Nesta hora eu quero fazer uma oração, você não vai repeti-la, mas eu quero orar só por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida agora. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado dos caminhos dele, e hoje volta aos caminhos dele como pródigo. Por você eu quero orar. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. Todos estão com os olhos fechados, orando. E o sinal que eu peço é que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Você que hoje toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como essa cidade de refúgio na sua vida. Levante bem alto a sua mão. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, fica com a sua mão levantada. Lá na segunda galeria, aqui na primeira, aqui embaixo no térreo, levante bem alto, eu quero ver a sua mão. Você está na casa de Deus, não tenha preocupação com ninguém ao seu lado. Pode levantar a sua mão, isso. Agora eu vou pedir algo, pode abrir os olhos. Enquanto vamos cantar essa mesma música, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, sem constrangimento algum, deixe seu lugar, venha até aqui. Seja um homem, uma mulher, uma criança. Se tem alguém sentado perto de você, pegue na mão dele e levante. Se for um paralítico, é hora de você falar: levante e anda. Porque essa é uma hora de batalha espiritual. Ninguém é sentado nessa hora. Todos orando, todos intercedendo. Venha, lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Essa é a hora de Deus para o seu coração. Ninguém te ama mais do que Ele. Esta é a hora de Deus. Seja um homem ou uma mulher, um jovem ou uma criança. Não sei onde você me assiste agora, mas eu sei que Jesus está aí. E só Ele é o Salvador. Ninguém te ama mais do que Ele. Ninguém se importa com você mais do que Ele. Esse é o momento de você fazer o que muitos estão fazendo aqui. Dizer: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado, é a hora de você voltar aos caminhos dele. Faça isso hoje, faça agora. Deixe o nosso telefone ao seu dispor, 3429-9550. Você pode ligar, queremos orar por você, colocando a sua vida na vida de Deus. Estamos aqui em Belo Horizonte, o código aqui é 31 3429-9550. Faça isso, ligue agora mesmo, que o Senhor abundantemente te abençoe. E um dia queremos ver você aqui em Lagoinha, queremos abraçar você e orar por você. Na tua palavra, do teu amor por mim, que nunca me deixa só. Na sombra de tuas asas eu posso descansar, e sobre as tuas penas mal algum me alcançará. Vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Queria pedir aos meus pastores queridos para se aproximarem de vocês. Jesus Cristo disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou e nunca mais vai sair, nunca mais. Dê um passo aqui, chegue bem pertinho de mim. A igreja estenda as mãos sobre estas vidas. Meus pastores todos aqui à frente, todos eles, e as pastoras. Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas e as ligamos contigo,
para que a partir de agora possam viver como filhos e filhas do Senhor, amados e queridos, e que jamais possam deixar os teus caminhos, em teu nome. Amém. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou, nunca mais vai sair. Você agora está nessa cidade refúgio, igual você ouviu. Você agora tem uma família que vai estar com carinho, cuidando de você. Queremos abençoar a sua vida ainda mais.